A gente marcou um primeiro treino, uma primeira brincadeira aqui no Taquaral, no dia 2 de novembro de 2008, dia de finados. A gente conseguiu juntar 8 pessoas nesse campo aqui no Taquaral, na areia, e aí a gente tirou do papel e foi brincar. E ali começou então a história do que viraria o Campinas Barons, que foi o primeiro time de futebol americano de Campinas e treinava, tinha sede aqui dentro do Taquaral mesmo. A gente começou a ver que o negócio estava crescendo, estava ficando sério, então a areia não era mais o nosso lugar, a gente precisava de um lugar de grama. Tanto que a gente veio aqui mesmo no Taquaral, próximo ao bondinho, tinha um gramadinho plano, isso não era muito grande, mas era suficiente pra gente. E ali a gente conseguiu picos de 90 jogadores, ao mesmo tempo no domingo, 100 jogadores, pessoas que vinham, que assistiam a gente de fora, que queriam saber mais o que era aquilo que a gente estava fazendo, muita gente nem sabia que era futebol americano e perguntava, é rugby? E eu fiquei sabendo que aqui em Campinas o pessoal estava jogando futebol americano, ou brincando, pelo menos, na Lagoa do Taquaral. E aí eu fui um dia lá, conheci o pessoal do Campinas Barons e comecei a participar de alguns treinos, aprender algumas coisas, algumas jogadas. E aí a gente descobriu, na época do Orkut ainda, né, que tinha uma comunidade, né, de futebol americano Campinas. E foi nessa comunidade que aí tudo foi começando, né? A gente falou, ó, pessoal, pô, eu tenho uma bola, tenho eu, mais um amigo, a gente já chamou outro, a gente vai tal dia no Taquaral. Né? Então a gente montou uma espécie de um evento, né? Então a gente montou 2 semanas seguintes, a gente tinha feito um evento que aí eu tava contando que é uma galera pra gente brincar um pouco de futebol americano, né? Conhecer um pouco a modalidade e mostrar também pro pessoal de Campinas, né? Depois de uns 8 meses, mais ou menos, nós tivemos nosso primeiro amistoso em Jundiaí. A gente não tinha uniforme, não tinha nada. A gente era um time bem cru, a gente foi em 15 pessoas, quando no mínimo a gente teria que ter ido em 22, para a gente ter um ataque e defesa. Então nesse amistoso em Jundiaí a gente mesclava, jogávamos no ataque e jogávamos na defesa. E contra um time extremamente organizado, que era o Jundiaí Roosters na época, que hoje não existe mais. Mas a gente perdeu aquele amistoso, mas a gente voltou com uma sensação de extremo dever cumprido e a gente queria mais, queria mais. E aí a gente então foi atrás dos uniformes, nós tivemos a nossa primeira camisa do Barons, a preta e vinho. Primeiro a gente escolheu o nome Barons porque é a cara de Campinas, né? Os barões do café que a gente tem, muito tradicional aqui. Então a gente resolveu trazer sempre esse nome que tem a ver com a cidade para o nosso time. Fizemos as camisetas, fizemos as calças, estávamos uniformizados. Precisávamos de mais um amistoso. Em setembro, provavelmente a gente tomou a pior decisão da história do time, que foi marcar um amistoso contra o Ribeirão Preto Challengers, que era um time extremamente forte de Ribeirão Preto. Só que a gente não tinha muito essa noção. A gente não tinha noção de onde eles estavam e de onde nós estávamos. A gente queria brincar e se divertir, os caras queriam jogar campeonato. Então nós fomos para Ribeirão, enfrentamos várias horas de ônibus e tomamos um 93. Por que eu digo que foi talvez a pior decisão da história do time? A gente era um time de gente que queria se divertir, então a gente era bastante zoeiro, a gente gostava de brincar, mas fazer da maneira correta. Só que nesse ponto, tomar 93 desestimula muito. Então, quem não conseguiu segurar um pouco a barra saiu. Então a gente ficou com metade dos jogadores, em torno de uns 10, 15 que remanesceram. Foi um negócio assim de louco, então foi um divisor de águas. Ali, mais ou menos em paralelo, surgia um outro time em Campinas, que chamava-se Campinas Pandas.
O Pandas surgiu assim de uma vontade minha de pegar mais jogadores e de repente fazer tinha um outro time para poder jogar contra o Barons. O Pandas é uma dissidência do Barons, né? O pessoal passou lá, fez alguns treinos e saiu. E aí fundaram o Pandas. Na época do Orkut, eu vi um Paulo Campos. É isso, Paulo Campos falar de uma comunidade, falar, vamos começar um time de futebol americano em Campinas. Os treinos vão acontecer lá no campo da FEF, na Unicamp. E chegou um domingo de manhã, cheguei lá, tinha 3 caras. O Chobas, o Danilo Chobas, que desde então a gente se conhece no futebol americano. E o Paulo, que na época era o cunhado dele. E pronto. No próximo domingo, a gente tentou estruturar umas ideias ali. Aí no próximo domingo tinha mais, tipo, 2, 3 caras. E aí a gente tentou montar o Campinas Pandas. A gente do Barons, numa característica de molecagem, a gente trollou a enquete do nome dos caras. Falei, galera, vamos votar no Panda, né, pô? Então todo mundo da equipe começou a falar para outro, falar para um. Daí começou a chover, né? Na época do Orkut tinha aquelas enquetes abertas, né? E essa daí era uma delas. E daí todo mundo começou a votar nos Pandas. Nós votamos, o Campinas Barons escolheu o nome do rival e ficou Campinas Pandas. Mas, cara, Panda é gordo, Panda ele se move quando ele quer, entendeu? E quando e um panda brigando, ele é um urso, entendeu? Na época, em 2009, teve uma boa recepção das pessoas. Muita gente começou a procurar e os times foram crescendo. Tanto o Pandas, começou a ter uma competição entre o Pandas e o Barons. E isso eu acredito que isso foi muito bom para os 2 times e para o esporte aqui em Campinas. A gente jogou contra o Challengers e a gente perdeu de 93-3. O Pandas jogou uma semana antes e perdeu para um time de Sorocaba 34-0, mas parou no intervalo. E quando a gente terminou os 2 jogos, os caras se olharam e falaram assim, pô, peraí, né? 93 lá, 34 aqui, talvez se a gente se unir, a gente consiga ter um bom time, ou um time que não tome esses pontos todos. A gente viu que separados a gente não ia chegar a lugar nenhum. Eu conversei pessoalmente com o presidente do Pandas, nós decidimos reunir os 2 times e no finalzinho de 2009 a gente montou o Campinas Mavericks, que foi a junção do Pandas e do Barons. Falando assim, parece que foi tudo muito simples e as coisas deram muito certo, mas não foi bem assim. A gente passou vários meses com 5 pessoas num treino, 4 pessoas. Eu não faltei em mais nenhum treino, tinha dia que eu ficava sozinho aqui. Então eu chegava, eu e só eu, e não tinha mais ninguém. Só que eu não podia deixar esse sonho morrer. Então eu continuei, persisti, e aí começou a vir mais gente, as coisas foram crescendo novamente. Eu lembro que na melhor época do time, assim, a gente chegou a ter quase 80 jogadores, sabe, no Campinas Pandas, quando juntou o pessoal do Barons junto com o Pandas. Teve uma vez a gente fez um treino, eu cheguei lá no treino, para comandar o treino, cara, era bizarro, tinha 80 e tantas pessoas, sabe? E aí você falava, cara, tipo, eu sou responsável por tudo isso aqui, sabe? A gente tá falando de um esporte que de repente a pessoa pode quebrar uma perna, a pessoa pode ter uma concussão, a pessoa pode bater, sabe, quebrar um dedo que seja, entendeu? E naquela época ninguém se importava, era tudo cada um por si, sabe? E Deus ajudando, sabe? Mas os treinos eram sempre muito improvisados, não tinham equipamentos. Na época que o futebol americano no Brasil não tinha equipamento ainda. Tinha um que viajou e trouxe um capacete, que é o helmet. Aí teve outro que trouxe um shoulder, um com uma luvinha. Mas assim, treinar equipado mesmo, a gente foi treinar muito tempo depois. Então era tudo no improviso. E a gente está falando de jogadores amadores. Ninguém estava disposto a gastar, sabe, em 2009, a gastar R$2.000 para você começar a fazer um esporte de forma amadora de final de semana. A gente descobriu que precisava de um campo para treinar. Por quê? Quando você treina em ambiente muito pequeno, aí a gente foi jogar contra um dos problemas nossos que a gente detectou contra o Challengers.
treinava num espaço muito pequeno. Quando a gente pegou um campo com as dimensões oficiais, cara, a gente tomou um baile. Um atleta nosso falou, eu sou de Paulínia, né, tenho alguns contatos lá, eu posso conseguir um campo para vocês, mas a gente vai precisar se deslocar todo para lá. E foi nesse momento que a gente, né, fez a transição, saiu de Campinas em razão da falta de estrutura, de local para treinar, e a gente foi treinar em Paulínia. E aí virou Paulínia Mavericks, né? E com o apoio da Prefeitura de Paulínia, que a gente não tinha aqui em Campinas, a gente conseguiu ter um mínimo de estrutura para ter um time correto, competitivo, que conseguisse se preparar. E ali também foi um ponto muito crítico, porque os atletas começaram a ver que eles teriam que virar atletas. É todo mundo amador, só que precisa de uma preparação, de um fortalecimento, de uma musculação, uma preparação na semana que eles antes não tinham, só tinham no final de semana, senão iria ficar para trás. E aí o time começou a caminhar, começou a se equipar. Eu fui um dos primeiros a ter equipamentos também, a gente não conseguia colocar todo mundo de equipamento, então ficava metade com, metade sem, mas sem capacete para não se machucar. Mas foi uma época bastante difícil, mas ao mesmo tempo bastante prazerosa, porque era muito legal sair de casa, enfrentar um treino, um sol de rachar com equipamento e fazer o sonho começar a acontecer. O Campinas Mavericks virou Paulínia Mavericks em 10/10/2010. Uma data bem fácil para a gente lembrar, mas foi quando a gente fundou mesmo o Paulínia Mavericks e falou, não, agora a gente vai ser um time de verdade. E aí começamos a nos equipar e a gente começou a ter treinos mais fortes. Nós trouxemos um head coach, um técnico, que isso foi algo muito importante para a gente. Então ninguém recebia nada, mas nós ajudávamos com o custo do técnico. Então a gente começou a procurar patrocínio, a vender artigos para a torcida, camiseta de passeio, boné, caneca. Então tudo que a gente poderia fazer virar renda a gente fez, para a gente conseguir ter um técnico, ter os nossos uniformes, ter os nossos equipamentos. O Mavericks teve um boom muito grande, a gente conseguiu atrair muitos jogadores, a gente conseguiu ter apoio de academias, então a gente conseguia levar o nosso atleta para a academia sem ele precisar pagar uma mensalidade, apenas com apoio e troca no time. Então a gente conseguiu começar a ter uma estrutura um pouco mais profissional. Em 2010, 2011, quando os campeonatos nacionais começaram a despontar, você tinha, por exemplo, o Corinthians era o grande expoente do esporte. Corinthians, né? Então todo mundo, é um time de futebol americano apoiado por um time de soccer. Depois veio o Fluminense, que também tinha o time de futebol americano tinha o time de soccer pelas costas. O Challengers, que se uniu com o Botafogo, então virou Botafogo Challengers. Então todo mundo começou a perceber que naquela época o melhor caminho era você ter um time de futebol pelas costas. Depois houve uma dissidência do Paulínia Mavericks, um pessoal que saiu do Paulínia Mavericks, se juntou com um time que tinha em Vinhedo, o Lumberjacks, e esses dois lados se uniram para formar a Ponte Preta Gorilas. Houve uma divisão, né, no time. Então, uma parte do time acabou indo na época, para a Ponte Preta, né, abrindo a Ponte Preta, iniciando a Ponte Preta junto com a equipe na época do Vinhedo Lumberjacks. E a outra parte acabou ficando no Paulínia Mavericks. Como a maioria dos amigos que eu tinha, né, das pessoas que eram mais envolvidas comigo no futebol americano, acabou indo para a Ponte Preta, né, eles chegaram a me convidar e perguntaram, pô, você não quer vir jogar aqui com a gente? A gente tem uma vaga aberta. Eu pensei, porra, cara, eu sou bugrino, né? Como que eu vou jogar na Ponte Preta, cara? Colocar a camisa da Ponte? Eu falei, cara, vamos dar uma olhada, vamos ver como é o projeto, o que o pessoal tá apostando nessa nova equipe. O Gorilas nasceu a partir de um projeto que foi apresentado para a Ponte Preta em 2012 para 2013. Esse projeto ficou dormindo lá dentro por um tempo. E aí em 2014 para 2015 ele comecei novamente a aquecer as conversas. A Ponte tem um projeto que ela sempre trazia uma modalidade de fora o futebol, né, que todo mundo conhece. A Associação Ponte Preta puxava um projeto e naquele ano eles estavam entre esse projeto de futebol americano, o vôlei e o rugby, que se não me engano era da Hípica. E aí começamos uma série de negociações até fechar nisso. E o time se dividiu.
né? Então, da época, o Marcos Rico saiu, né, do Paulínia Mavericks e levou alguns jogadores com ele e se juntou com o time de Vinhedo, que era o maior rival do Paulínia Mavericks. E o que aconteceu? Ele levou o projeto da Ponte Preta com ele, né? Então, cara, o time quase acabou nesse meio tempo, o time quase acabou. Eu tinha saído de uma outra equipe, que eu fiquei lá por 3 anos, 4 anos quase, e tinha vindo ser coordenador no antigo Vinhedo Lumberjack, que é o time da cidade de Vinhedo, que foi a base para nascer o Ponte Preta. Quando eu estava de coordenador aqui, o projeto apareceu, eu apresentei para a diretoria da época, que era o Coreia e o Paulo Juliano. Eles gostaram da ideia, a gente fez um comum acordo de eu seguir o projeto para frente, assessorado por eles. Convidei alguns jogadores que já tinham jogado comigo na outra equipe, que estavam parados, tinham saído, que não estavam felizes. E a gente fez um primeiro jogo juntando as duas galeras, os jogadores que eram daquela equipe e os jogadores aqui que eu estava coordenando. Fizemos uma reunião todo mundo e falamos que iria existir o projeto. Aí demorou alguns meses para tudo se alinhar. E aí no aniversário de 115 anos da Ponte Preta a gente lançou o Ponte Preta Gorilas, oficialmente como o primeiro time full pad de um time tradicional do interior de São Paulo. Acabei jogando, né, treinando aí com eles, acabei jogando alguns jogos, né, no primeiro campeonato, fiquei só o primeiro semestre de atividades do time lá, e daí eu botei na minha cabeça, cara, eu só vou voltar a jogar agora futebol americano se um dia o Guarani tiver um time. E daí o Guarani foi lá e fez um time de futebol americano. Antes de acontecer o derby, né, do Guarani e Ponte Preta, por trás ali já existe o Mavericks com a Ponte Preta, por questão de como a Ponte Preta aconteceu. Acabou a temporada do Paulínia Mavericks, eu me machuquei. Então começou a negociação, já estava na verdade aí, a negociação entre Guarani Índias e Paulínia Mavericks, tá? E como já estava essa negociação, o que acontece? Eles estavam sem head coach, então quem eles vão trazer para ser o head coach do Guarani Índias? O Alaor. E aí o pessoal do Paulínia me procurou, porque eu fui o head coach lá até 2016, para que eu pudesse voltar. E ao mesmo tempo o pessoal do Guarani também me procurou, porque existia já um início de time e eles me procuraram para ser treinador. Aí eu falei, pô cara, peraí, Paulínia, Guarani, Paulínia tem um time pronto, Guarani tem um nome. Aí eu marquei uma reunião, levei o pessoal do Guarani de um lado, o pessoal do Paulínia do outro, sentamos todo mundo numa mesa, falou, ó, parabéns, deixa eu apresentar Guarani, Mavericks, Guarani, conversem entre vocês, né, e se entendam. Depois de um tempo eles me informaram que eles haviam fechado uma fusão, né, que os times iam se fundir e que o nome Guarani ia prevalecer. A Ponte Preta respondeu pra gente que teria interesse sim do time virar o Ponte Preta Gorilas, mas não perder a raiz em Vinhedo, por conta de capilaridade, que era uma coisa interessante para eles. Para o marketing da Ponte em si, ganhar mais ainda influência nas cidades. E o futebol americano entrou exatamente para isso. Se mostrou, no auge do Gorilas, aí a gente chegou a rodar Brasil aí em Liga Nacional, uma coisa e outra, e esse era o interesse do marketing da Ponte, expandir a marca Ponte Preta através do futebol americano. A Ponte Preta ela sempre tem um planejamento a longo prazo. Quando eu escrevi o projeto, ele era para o primeiro ano a equipe existir, o segundo ano eu ter uma CT técnica profissional consolidada, no terceiro ano eu criar um departamento médico, porque eram pontos que eu via em outras equipes na região e fora que faltavam. Então, em 3 anos eu consegui estruturar isso. No quarto ano é o meu investimento na base, que é o ano que a gente está agora. Então aí eu vou começar a trabalhar mais a minha base para colher esses frutos lá na frente.
nós temos um programa de futebol americano. O Guarani Indians implantou um programa. Então a gente tem várias categorias dentro do Guarani Indians. A gente tem o Full Pads, né, que é aquilo que todo mundo vê na NFL, equipado, tudo bonitinho. A gente tem o Flag, que é uma categoria que tem menos contato, jogam 8 jogadores, só não são 11 como no Full Pads, que é uma categoria que disputa o Campeonato Paulista, que é a meca do campeonato de flag do país, é o Paulista, então a gente está disputando o Campeonato Paulista. A gente tem um time de desenvolvimento, que é o pessoal que começa no esporte, né, então a gente dá um treino básico para começar a definir posições, para o cara também saber se é aquilo que ele quer fazer. A gente tem um time hoje de flag até sub-16, então são garotos até 16 anos que estão começando com a gente. Previsão de disputar um nacional ainda talvez esse ano, então a gente começou a formar um time agora. E o feminino que também joga o Paulista. Então a gente tem um programa extenso, né, de futebol americano. Em atividade a gente está com 73 atletas. Em atividade, assim, atuando. Entre os lesionados, parados, a gente vai beirar a casa dos 90. Lembrando que nós temos duas modalidades. Nós temos a modalidade Full Pad e temos a modalidade Flag. Então isso deve estar mais ou menos a soma das duas modalidades. Muito atleta do Full Pad atua no Flag, né, e vice-versa, para poder compor elenco. Nós já chegamos a trabalhar com mais de 120 atletas, que é o número que nós almejamos para o ano que vem novamente. Mas atualmente está reduzido, muito jogador por conta de idade e tal parou e muita lesão. Hoje o programa todo a gente deve estar com mais ou menos 130 atletas, né? 65 no Full Pads, 40 no Flag, mais 15 no desenvolvimento, mais 15 no Flag 5x5 e as meninas devem estar com uns 15. Mais ou menos entre 140 e 150 atletas hoje é o que compõe o programa de futebol americano do Guarani Indians. Eu falo com convicção que 90% das equipes no Brasil, elas vivem de receita própria. Todo mundo, de alguma forma, financia o time, né? Então o Full Pads financia a parte do Full Pads, o Flag financia o Flag. Vamos jogar 2 jogos amanhã, um jogo em Mogi e um jogo em Leme. Então vai um ônibus para Mogi e um ônibus para Leme. Então o pessoal do Flag vai pagar o ônibus para Mogi, o pessoal de Leme vai pagar o ônibus para Leme. Em alguns momentos o time consegue ajudar, mas na maioria das vezes o cara tem que pagar a mensalidade, pagar o ônibus, pagar a alimentação, pagar o equipamento. Todo mundo que acorda cedo vai para um treino. Os treinos eram domingo de manhã, sabe? Então a pessoa acordava cedo, um domingo de manhã para ir de camiseta, sabe? Tênis, brigar por uma bola. É paixão. Sim, foi paixão que fez os times crescerem e evoluindo, chegando onde está hoje, né? Que tem os 2 times de Campinas aderindo aí ao futebol americano. O futuro eu não sei. Futebol americano para mim começou como algo muito legal, mas distante, né? Só vendo pela TV. A partir do momento que eu comecei a me envolver, colocar a mão na massa, vir para essa areia aqui, me machucar, ter que parar de jogar, não deixar um time acabar, vir sozinho treinar, assim, é surreal. É um negócio assim que emociona mesmo, ver de onde eu vim para onde eu tô chegando. É orgulho, é paixão, você tem que ser apaixonado pelo esporte, senão você não continua jogando. E é algo que te proporciona coisas inimagináveis. Ele virou algo realmente que faz muita parte da minha vida, cara. É algo que está inserido. Não existe como eu separar hoje o Alaor do futebol americano. O futebol americano ele não é só um esporte, ele é um estilo de vida. Acreditem quando eu falo estilo de vida, porque muda radicalmente a vida de quem pratica. A minha primeira paixão é minha família, fato. E minha segunda paixão é o futebol americano. Eu faço isso por amor. E, cara, é a história para a vida inteira. Então, eu brinco com a Denise, né, minha esposa, que eu falo, quando meu filho crescer, a primeira coisa que eu vou dar para ele vai ser uma bola de futebol americano. E só para você ter uma ideia, a gente foi para o Chile agora de férias, a gente encontrou uma pelúcia, tá escrito My First Ball. E é uma bolinha de futebol americano. Cara, a gente nem tem filho ainda, cara. E a gente já comprou coisa pra dar pra criança, entendeu? E, cara, o futebol americano Putz, é sem palavras, cara. Jogar futebol americano, quando você conhece esse esporte, você vive esse esporte, você não quer saber de outra coisa. Não quer saber de outra coisa. Futebol americano, putz, é tudo.